Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025 e hoje nós estamos aqui para terminar o primeiro livro de Samuel, lendo o capítulo 31, mas antes da leitura, aquele pedido. Após a leitura, nós vamos orar pelos pedidos de orações feitos até o último vídeo. Se você quer incluir um motivo de oração para os próximos momentos de oração, comenta aí nos comentários do vídeo, deixa o seu pedido de oração que nós vamos incluir nos próximos momentos de oração, tá bom? E aí, como eu sempre peço aos meus irmãos, você que está nos acompanhando aqui, quando estiver nas suas orações pessoais, lembre dos motivos de oração que são mencionados aqui e se una a esse povo de Deus, intercedendo por cada um desses pedidos. Combinado? Vamos então para a leitura do último capítulo do primeiro livro de Samuel, que é o capítulo 31. E o título é triste, o livro termina com uma nota muito triste. Mas é o resultado para quem se afasta de Deus, quem rejeita o amor de Deus e as oportunidades que Deus dá. Diz-nos assim a palavra de Deus: e aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Até aqui, desde Samuel, as batalhas sempre estavam sendo vencidas pelo povo de Deus. Primeira batalha liderada por Samuel, várias batalhas lideradas por Saul e por Davi, quando era oficial de Saul. Agora vem uma batalha em que os filisteus vencem os israelitas. Triste. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Melquissua, filhos de Saul. 3 filhos de Saul mortos na mesma batalha. De novo, resultado de uma pessoa que endureceu o coração e foi se afastando de Deus cada vez mais. E isso aqui nós estamos lendo um episódio do Velho Testamento. No Novo Testamento, o destino daqueles que rejeitam a Deus é muito pior do que isso aqui, porque afeta a vida presente e a vida futura. E aqui, apesar da Bíblia não dizer isso da maneira como é dito no Novo Testamento, o Velho Testamento não dizer isso, mas isso aqui provavelmente não foi o pior para Saul, que se afastou de Deus. E aí, eu espero que os irmãos entendam o que eu estou dizendo. Verso 3. O combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. A flechas, Saul foi atingido e ferido gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro, era o soldado mais próximo do rei, seu auxiliar nas batalhas: tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Essas palavras de Saul mostram ainda uma arrogância e uma ignorância. Uma arrogância e uma ignorância. Mas entenderam o que ele pediu? Ele pediu ao seu soldado de confiança que estava ao seu lado, que agora que ele estava ferido, que o soldado o matasse, para ele não cair nas mãos dos filisteus. Ele já tinha caído nas mãos dos filisteus. E Saul aí demonstra não estar focado em honrar a Deus. Não era a sua prioridade, honrar a Deus. Ele estava preocupado, de certa forma, até com a sua própria reputação. Ser morto por filisteus. Aí ele continua dizendo, segunda parte do verso 4... mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. O escudeiro, o soldado próximo de Saul, não obedeceu à ordem do rei. Saul então pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Tirou a própria vida. Um homem que
teve todas as oportunidades de andar com Deus, de ser bênção na mão de Deus, de fazer grandes coisas pelo povo de Deus, termina sua vida de maneira trágica, não somente ele, mas seus 3 filhos. Versículo 5, quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu com ele. Mais um, fora os, milhares de soldados que morreram nessa batalha. Verso 6, e assim foi que Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro e todos os seus soldados morreram naquele dia. O versículo mais triste aqui, talvez, do livro de Samuel. Quando os israelitas que habitavam do outro lado do vale e a leste do Jordão viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. Foi uma tragédia. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos caídos no monte Gilboa. Naquela época, nas guerras, que era muito pessoal, homem a homem, o exército vencedor saqueava o exército vencido, pegando as armas, pegando qualquer coisa que pudesse ser útil ou de valor do exército inimigo, como era o que era chamado de despojo de guerra. E aí eles encontraram Saul e os filhos mortos. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus para proclamar a notícia nos templos dos seus ídolos e no meio do seu povo. Então mandaram fazer uma divulgação da morte de Saul, uma humilhação completa para o povo de Deus. Expuseram as armas de Saul no templo de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean, o que era uma injúria aos olhos de qualquer um. E quando eles expuseram lá nos templos dos seus deuses as armas, eles estavam atribuindo aos seus deuses aquela vitória, porque naquela época um povo em guerra contra outro simbolizava, ao mesmo tempo, eles entendiam que era a guerra de um Deus contra o outro. Isso fazia com que o nome de Javé, que era o Deus de Israel, fosse desonrado aos olhos de outras nações que disseram que o Deus de Israel não foi suficientemente poderoso para defender o seu povo. Então, o Deus dos filisteus, teoricamente, seria mais forte do que o Deus de Israel, o que é uma desonra para o Senhor. Então, Saul morreu fazendo com que o nome do Senhor fosse desonrado. Esse é o destino de todos aqueles que rejeitam o Espírito de Deus, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Verso 11, quando os habitantes de Jabes de Gileade ficaram sabendo que os filisteus tinham feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram durante a noite a Bet-Sean. Baixaram os corpos de Saul e de seus filhos do muro de Bet-Sean e os levaram para Jabes, onde os queimaram. Foram cremados. Depois enterraram seus ossos debaixo de uma tamargueira em Jabes e jejuaram durante 7 dias. Então eles jejuaram aí a Deus pelo seu rei, em humilhação pela derrota que o povo de Deus havia sofrido sob a liderança de um rei que se afastou de Deus, que ignorou a palavra de Deus, que se recusou a se arrepender de verdade, que tomou o nome de Deus em vão quando fez juramento em nome de Deus e depois descumpriu o juramento. Olha o destino. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos vigilantes para que honremos a Deus tanto na nossa vida quanto na nossa morte. Amém, povo de Deus? Vamos orar? Vou reler os pedidos de oração. Irmã Nájila, irmão Julião, continuemos orando aí pela irmã Nájila para que seja chamada aí no concurso, que passou, seja chamada rápido para assumir a sua função. Oremos pela irmã Lídia, mãe da irmã Nájila, pela sua saúde, ela tem complicações com diabetes. Oremos pela irmã Valderice, irmã da irmã Lídia, tia da irmã Nájila. Oremos pela Letícia, filha da irmã Luzinete, ambas enfermas e em tratamento.
Oremos pelos médicos que estão tratando essas irmãs. Oremos pela salvação da família da irmã Raquel. Oremos pela saúde da irmã Maria Luzimar e do seu esposo Raimundo Nonato, idosos. Oremos pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. Oremos pela salvação da família da irmã Silvia. Oremos pelos irmãos da irmã Lucinalva, especialmente pelo Luiz Henrique e os conflitos que têm acontecido entre os irmãos. Oremos pelo pai do irmão Francinaldo, pela cirurgia. Esperamos até que já tenha acontecido, se o irmão Francinaldo puder nos dar notícia. Oremos pela irmã Iraci, pelo seu esposo Luiz, pela saúde de ambos. Oremos pela mãe da irmã Raquel, irmã Ruth, que é idosa, tem Alzheimer. Inclusive pelos cuidadores e um dos irmãos que tem tido alguns conflitos lá. Oremos pela saúde da irmã Aldair. Oremos pelo retorno dos filhos da irmã Marlene para os caminhos do Senhor. Oremos pelo meu primo Alex. Fiquei sabendo que ele não foi internado ainda, né? Houve uma situação lá. Oremos por ele para que Deus guie esse tratamento dele, essa cirurgia que ele precisa fazer. Oremos pela restauração dos casamentos de Patrícia e Gilvan e pela salvação dos mesmos, são familiares da irmã Raquel. Oremos pela restauração do casamento do Paulo e Madalena, Paulo é irmão da irmã Raquel. Então são esses os motivos que eu tenho anotado aqui, pelos quais nós vamos orar agora, tá bom? Oremos. Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, louvado e exaltado seja o seu santo nome pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado a Deus pela noite de paz, pela proteção, por acordar com saúde. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia suprir nossas mesas. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento de cada dia. Obrigado, meu Deus, por esse meio de comunicação, pelo qual nós podemos nos unir em torno da sua palavra e alimentar o nosso espírito com a mesma e buscar a sua face em oração. Ó Deus maravilhoso, e agora em nome de Jesus nós colocamos diante do Senhor cada um desses pedidos que foram mencionados. Pedimos, ó Deus, a salvação dos nossos familiares que ainda não se renderam a Cristo, a reconciliação daqueles que estão desviados. E aí nos lembramos dos filhos da irmã Maria Luzimar, nos lembramos dos filhos da irmã Marlene, nos lembramos dos familiares da irmã Silvia. Ó Deus maravilhoso, e outros que meus irmãos mencionam, familiares seus, nas suas orações. Toca nos corações, envia seus profetas com a palavra poderosa para atraí-los de volta para os caminhos do Senhor, para converter aqueles que nunca tiveram uma experiência genuína de conversão. Opera a favor dos que estão enfermos, e aí nós oramos pela irmã Lídia, pela irmã Letícia, pela irmã Valderice. Ó Deus, oramos pela saúde da irmã Maria Luzimar, irmão Raimundo Nonato. Ó Deus maravilhoso, pela saúde, o tratamento do meu primo Alex, cada um que necessita de cirurgia, o pai do irmão Francinaldo. Ó Deus, usa os médicos, os medicamentos, dá sabedoria para chegar ao diagnóstico correto e receitar o tratamento adequado para que seus servos desfrutem de saúde. Trata das doenças do espírito e da alma, ó Deus. Restabelece os relacionamentos dos casais que estão em conflito, restabelece o relacionamento dos irmãos que estão em conflitos, em disputas entre si. Cada uma destas situações opera poderosamente, abre porta de emprego para quem está desempregado, abre porta de um novo trabalho para o irmão Julião, abre portas para que a irmã Nájila seja chamada, convocada rapidamente para ocupar a sua função no concurso em que foi aprovada. Ó Deus maravilhoso, colocamos cada uma dessas situações em suas mãos, meu Pai. Tudo isso confiados em nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar, que através do seu sacrifício, ele nos abriu livre acesso à sua presença, nos reconciliou com o Senhor, perdoou os nossos pecados, nos fez seu povo, ó Deus. Que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo, para que possamos ser instrumento para levar a bênção do Senhor por onde quer que formos nesse dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzaram o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.
Amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Agora vamos ler segundo livro de Samuel. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.